Olá! Teremos neste vídeo uma série de 10 histórias reais que foram enviadas por inscritos ou casos que comoveram o mundo. Se você gosta de histórias que envolvem o sobrenatural e o mistério, você está no lugar certo. Bem-vindo ao canal Marcelo Caixeta Sobrenatural. Se inscreva no canal, já deixa o like para ajudar o canal a chegar a 100 mil inscritos. E vamos para as histórias ao som da chuva para diminuir a ansiedade. História 1. Uma menina desapareceu em um resort de Portugal. E mesmo após quase 20 anos de buscas, o mistério continua sem resposta. Será que algum dia descobriremos o que realmente aconteceu naquela noite? O caso McLean. Era noite no dia 3 de maio do ano de 2007. O resort na Praia da Luz, em Portugal, parecia tranquilo como sempre. O mar batia suave, o vento soprava as cortinas e os turistas jantavam em clima de férias. Entre eles estava uma família britânica que jamais imaginaria que aquela seria a noite que mudaria suas vidas para sempre. Madeleine, uma menina de 3 anos, tinha adormecido ao lado dos irmãos gêmeos no quarto do apartamento. Enquanto isso, os pais estavam a poucos metros dali, em um restaurante dentro do complexo do resort, acreditando que tudo estava sob controle. Era uma rotina que já haviam repetido em outras noites. Deixar os filhos dormindo e, de tempos em tempos, ir até o quarto verificar se estava tudo bem. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. Quando a mãe voltou para conferir os pequenos, encontrou os gêmeos dormindo profundamente. O quarto estava silencioso, mas a cama de Madeleine estava vazia. Em segundos, a sensação de normalidade deu lugar a um pânico que nenhum pai deseja experimentar. A busca começou de imediato. Funcionários, hóspedes e depois a polícia vasculharam cada canto do resort. Lanternas cortavam a escuridão e vozes chamavam o nome da menina. Mas as horas passaram sem que nenhum sinal fosse encontrado. O que parecia ser apenas um mal-entendido tornou-se rapidamente um dos maiores mistérios do século XXI. A notícia se espalhou como fogo. No dia seguinte, os jornais estampavam a foto da menina de olhos expressivos e sorriso inocente. Em poucos dias, o mundo inteiro sabia do caso. Telejornais, rádios e revistas falavam sobre o desaparecimento como se fosse uma história vivida por todos. Era impossível olhar para o rosto de Madeleine e não sentir a dor da família. A investigação portuguesa mobilizou recursos, mas com o passar dos meses, as pistas pareciam evaporar. Diversas linhas de investigação foram abertas, muitos nomes surgiram, mas nada levava a uma conclusão definitiva. Especialistas em segurança, voluntários e até detetives particulares contratados pela família se envolveram. A cada nova pista, uma chama de esperança se acendia. Mas, logo em seguida, a frustração retornava. Os anos avançaram e com eles vieram diferentes suspeitas. Entre os nomes levantados, um chamou a atenção. Christian Bruckner, um cidadão alemão com histórico de delitos na região. As autoridades descobriram que ele estava em Portugal na mesma época em que a menina desapareceu. Essa informação trouxe nova força às investigações, mas ainda assim não foi suficiente para esclarecer o mistério. Enquanto isso, a família nunca desistiu. Ano após ano, no aniversário da filha, faziam apelos públicos pedindo informações. As imagens da menina eram atualizadas digitalmente para mostrar como ela poderia estar crescendo. Cada divulgação reacendia a memória do mundo sobre aquele caso, como uma ferida que nunca cicatrizava. Em 2025, 18 anos depois do desaparecimento, novas buscas foram realizadas pela polícia portuguesa. Máquinas escavaram áreas próximas ao resort, drones sobrevoaram terrenos e cães farejadores foram usados em pontos estratégicos. Algumas evidências foram encontradas, mas nenhuma resposta definitiva veio à tona. Era como se a história estivesse presa em um ciclo sem fim.
onde cada avanço trazia apenas mais perguntas. A dimensão do chamado caso McLean, como muitos passaram a se referir, não está apenas na tragédia em si, mas no impacto que teve no mundo. A segurança em resorts e hotéis foi repensada. Milhares de pais mudaram seus hábitos ao viajar com filhos. A imprensa criou uma cobertura diária que transformou a dor de uma família em manchete global. E mesmo após quase 2 décadas, o mistério continua a ecoar. Os moradores da Praia da Luz, acostumados a viver em uma região turística pacata, nunca mais foram os mesmos. Muitos ainda se lembram da movimentação intensa de jornalistas, policiais e curiosos que chegaram após o desaparecimento. O vilarejo, que antes era apenas sinônimo de tranquilidade e descanso, passou a ser lembrado também por aquele mistério. Aos olhos do mundo, o caso se tornou um enigma moderno. Uma história em que todas as peças parecem estar espalhadas, mas nenhuma se encaixa por completo. E é justamente isso que faz com que tantas pessoas ainda se interessem pelo assunto. Afinal, como uma criança poderia simplesmente desaparecer sem deixar rastro? Quem seria realmente o responsável? O mistério permanece, e talvez seja por isso que tantas teorias surgiram ao longo dos anos. Algumas acreditam que Madeleine ainda possa estar viva em algum lugar. Outras dizem que a verdade está escondida em detalhes nunca revelados. E há aqueles que veem no silêncio das provas uma sombra que jamais será completamente dissipada. O que ninguém pode negar é que a ausência da menina deixou um vazio que nenhuma explicação consegue preencher. A imagem dela, sorridente, continua sendo um símbolo de esperança e também de dor. Para os pais, cada dia é uma lembrança daquilo que foi perdido. Para o mundo, é um lembrete de que o desconhecido ainda nos cerca, mesmo em tempos de tecnologia e vigilância. Quando pensamos nesse caso, é impossível não sentir um arrepio. A cada nova busca, a cada notícia divulgada, o coração de quem acompanha ainda bate mais forte, como se esperasse por uma revelação que encerrasse de vez esse mistério. Mas até agora, a história permanece sem desfecho. E é assim que o caso McLean segue, quase 20 anos depois, não apenas como uma investigação policial, mas como uma lenda moderna, uma narrativa que mistura realidade, mistério e dor, e que continua a assombrar não apenas uma família, mas o imaginário coletivo. Se essa primeira história deixou você reflexivo, saiba que ainda estamos apenas começando. No canal Marcelo Caixeta Sobrenatural, mergulhamos fundo em relatos que desafiam a lógica e mexem com o coração. Inscreva-se, ative o sininho e venha conosco, porque o próximo mistério vai deixar você ainda mais intrigado. Vamos continuar. História 2. O caso Evandro, o mistério e o ritual. Na década de 90, o Brasil foi sacudido por um caso que até hoje mexe com a memória coletiva. Estamos falando do famoso caso Evandro, um desaparecimento que se transformou em um dos maiores enigmas policiais do país. A pequena cidade de Guaratuba, no litoral do Paraná, viu sua rotina simples se transformar em manchete nacional. E o que parecia apenas mais um caso de procura, se revelou uma trama repleta de camadas sombrias, segredos escondidos e suspeitas que atravessaram gerações. Tudo começou em uma manhã comum, quando uma criança desapareceu misteriosamente. Era como se tivesse sido engolida pelo silêncio da cidade. Os familiares, desesperados, mobilizaram vizinhos, conhecidos e autoridades. Guaratuba, que até então vivia um clima tranquilo de cidade pequena, foi tomada por uma onda de apreensão e medo. Ninguém entendia o que tinha acontecido, e as buscas começaram imediatamente, com dezenas de voluntários percorrendo ruas, matas e terrenos baldios. Os dias se arrastaram em meio à incerteza. Cada hora sem notícias aumentava a sensação de angústia. A comunidade se uniu em mutirões, lanternas na mão,
caminhando pela noite fria em busca de qualquer sinal. Muitos diziam ter visto vultos, outros juravam ouvir vozes vindas do mato, como se o próprio ambiente guardasse um segredo difícil de revelar. Mas a verdade é que ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo. Pouco tempo depois, a investigação ganhou uma dimensão ainda maior. O desaparecimento passou a ser tratado como um mistério cercado de estranhezas. As autoridades receberam pistas contraditórias, testemunhos que não se encaixavam e uma série de informações que mais confundiam do que ajudavam. Foi nesse ponto que a mídia entrou com força no caso, transformando a pequena Guaratuba no centro das atenções de todo o país. As manchetes estampavam fotos, entrevistas e especulações, enquanto programas de televisão exibiam depoimentos emocionados da família e de investigadores. Aos poucos, a investigação começou a tomar um rumo que surpreendeu a todos, o de um possível ritual. Essa palavra, carregada de peso e mistério, ecoava pelas casas, pelas ruas e pelos corredores da polícia. A cada nova reportagem, crescia a sensação de que algo maior estava por trás do desaparecimento. Não se tratava apenas de uma busca comum, mas de um enredo que parecia saído de um filme de terror. Suspeitos foram apontados, prisões foram realizadas e depoimentos controversos vieram à tona. Muitos acreditavam que a verdade estava próxima, mas outros sentiam que o caso estava cada vez mais distante de uma solução definitiva. Durante meses, Guaratuba viveu em estado de tensão. Famílias trancavam portas mais cedo, crianças eram proibidas de brincar nas ruas depois do pôr do sol. E qualquer barulho diferente era motivo para que todos se olhassem com desconfiança. A cidade já não era a mesma, e a atmosfera de medo tomou conta do cotidiano. O tempo passou, mas o caso não foi esquecido. Ao contrário, ele cresceu. Processos judiciais longos, versões contraditórias e uma sucessão de erros e acertos marcaram a história. O que mais impressionava era como tudo parecia sempre escapar das mãos da justiça. Sempre havia algo obscuro, sempre surgia uma nova dúvida. Anos depois, já no século XXI, o caso Evandro voltou a ganhar força com documentários, podcasts e novas análises feitas por jornalistas e especialistas. O público, que antes acompanhava apenas pelos jornais, agora tinha acesso a detalhes do processo, gravações inéditas e reflexões que reacenderam as perguntas. Afinal, o que realmente aconteceu em Guaratuba naquela década de 90? Muitos acreditam que parte da verdade nunca será revelada. Há quem diga que forças maiores, interesses políticos e pressões de diversas áreas impediram que a justiça fosse feita. Outros ainda defendem que tudo foi apenas fruto de uma sucessão de erros investigativos amplificados pelo sensacionalismo da mídia e pela pressa em encontrar culpados. O fato é que, até hoje, o caso Evandro permanece como uma das maiores feridas abertas na história criminal brasileira. Ele não é apenas sobre um desaparecimento, mas sobre como uma comunidade inteira foi impactada por um acontecimento que mudou sua identidade para sempre. Se você anda pelas ruas de Guaratuba, ainda pode ouvir moradores mais antigos comentando sobre aqueles dias de tensão. Em rodas de conversa, sempre há quem traga uma lembrança, uma opinião, uma teoria. Para uns, trata-se de um mistério sem solução. Para outros, a verdade foi enterrada junto com o tempo. Mas todos concordam em um ponto: nada nunca mais foi como antes. E quando falamos em mistério, não podemos ignorar a forma como esse caso desperta emoções até hoje. Para muitos, é uma história de medo. Para outros, é uma história de luta por justiça. Mas, sem dúvida, é uma narrativa que nos lembra o quanto o desconhecido pode marcar profundamente a vida das pessoas e transformar o curso de uma cidade inteira. E assim, o caso Evandro se tornou um símbolo de como um acontecimento pode ultrapassar décadas e continuar vivo na memória popular.
Um caso que não traz apenas dor, mas também reflexão sobre a maneira como lidamos com o mistério, a verdade e a justiça. Se essa história deixou você intrigado, segure firme, porque a próxima revelação é ainda mais sombria. No próximo relato, um mistério ainda mais perturbador vai mostrar que certas sombras não ficam presas ao passado. Elas continuam caminhando ao nosso lado. Vamos continuar. História 3. A casa da menina envenenada. Era uma tarde calma no interior de Minas Gerais, com o sol filtrando pelas cortinas de renda e o cheiro do feijão ainda pairando no ar. A casa, de paredes caiadas e janelas azuis, parecia como qualquer outra da pequena cidade. Mas por trás daquela aparência simples, escondia-se uma tragédia que se tornaria lenda. Dizem que tudo começou num domingo, dia de mesa farta. A mãe, uma mulher de expressão dura, sempre preocupada com o que os vizinhos iriam dizer, tinha preparado o almoço como fazia todas as semanas. O arroz soltinho, a carne bem temperada, a salada fresca colhida da horta. Mas havia algo diferente naquele dia. Entre os pratos, um deles escondia um segredo. A menina de apenas 12 anos, de sorriso fácil e olhos que brilhavam de inocência, sentou-se à mesa com entusiasmo. Gostava daqueles momentos em que a família se reunia, mesmo que a atmosfera fosse sempre carregada. O pai, um homem calado, mastigava em silêncio. Os irmãos brincavam com o pão e a mãe observava cada um, em especial a filha mais nova. O que se seguiu tornou-se parte da história que atravessaria gerações. Enquanto todos comiam, a menina levou à boca a comida que para ela era igual às outras tantas vezes. Mas dessa vez, o gosto era estranho. Ela não comentou nada, apenas sorriu sem graça, tentando disfarçar. Minutos depois, o corpo começou a enfraquecer. A respiração se tornou curta. A família, sem entender, assistia ao desespero da criança que logo não resistiu. A cidade inteira foi tomada pelo choque. Ninguém acreditava que uma tragédia tão grande pudesse acontecer de forma tão repentina. A versão oficial falava em acidente alimentar, mas os cochichos nos becos, nas portas das vendas e nas filas da missa diziam outra coisa. As vozes baixas sussurravam que a própria mãe teria preparado aquela refeição com a intenção de se livrar da filha. Ninguém sabia explicar o motivo, e talvez por isso o medo aumentasse ainda mais. A casa, que antes era cheia de barulhos comuns, passou a ser cercada por um silêncio pesado. O pai e os irmãos não suportaram permanecer ali por muito tempo. Poucos meses depois da tragédia, mudaram-se para longe, tentando recomeçar. A mãe, no entanto, permaneceu. Alguns diziam que era culpa, outros que era castigo. Mas ninguém ousava entrar naquela casa após o pôr do sol. Os vizinhos começaram a relatar coisas estranhas. À noite, o som de passos leves ecoava pelo corredor. Havia quem jurasse ouvir risadas infantis vindas do quarto da menina. Um vizinho, ao passar pela janela em noite de lua cheia, afirmou ter visto a cortina se mover sozinha, como se alguém estivesse ali, espiando. Mas quando criou coragem para olhar melhor, não havia nada. O tempo passou, mas a história nunca morreu. As crianças da cidade cresciam ouvindo dos mais velhos: não brinquem perto daquela casa depois que o sino da igreja bater 9 horas. Era como uma lei não escrita, respeitada por todos. Ainda assim, sempre havia os mais corajosos ou imprudentes que desafiavam o medo. Um grupo de rapazes, certa vez, decidiu provar que tudo não passava de lenda. Era noite de sexta-feira. O vento soprava forte e as nuvens cobriam a lua. Eles empurraram o portão velho, que rangeu alto como um aviso. Rindo nervosos, entraram na casa. O ar lá dentro era pesado, impregnado de um cheiro de mofo e lembranças. As paredes, descascadas pelo tempo, pareciam observar os visitantes. Quando chegaram ao quarto da menina, o ambiente ficou gelado.
Um dos rapazes, o mais descrente, disse em tom de desafio: "Se tem alguém aqui que se mostre." Nesse instante, uma boneca antiga, esquecida no canto, caiu sozinha. O silêncio foi quebrado por um calafrio coletivo. Eles saíram correndo, jurando nunca mais voltar. Esse relato se espalhou pela cidade e reforçou ainda mais o medo. Pessoas afirmavam que a alma da menina permanecia presa, não por maldade, mas por confusão. Ela não entendia por que a vida lhe fora tirada tão cedo. Em algumas noites, moradores juravam sentir uma presença suave acompanhando seus passos quando passavam pela calçada. Um vento frio que surgia do nada, um arrepio que não se explicava. A casa, ao longo dos anos, foi se deteriorando. O mato tomou conta do quintal, as telhas caíram, as portas se soltaram das dobradiças. Mesmo assim, ninguém tinha coragem de demolir o lugar. Alguns diziam que, enquanto a casa existisse, a história da menina não seria esquecida. Era como se o próprio espaço guardasse a memória do que aconteceu. Até hoje, quem passa pela rua garante ouvir sons estranhos. Crianças cantando, portas batendo suavemente, ou o leve arrastar de pés pequenos no assoalho. Há quem acredite que a menina ainda espera, sentada à mesa do almoço, o momento em que tudo poderia ter sido diferente. Outros dizem que o peso maior não está nela, mas na figura da mãe, que carrega o silêncio de um segredo que jamais foi revelado. O certo é que, mais de 50 anos depois, a história continua viva, não como uma lembrança distante, mas como um aviso. Até hoje, quem passa por aquela rua garante ouvir sons estranhos, risadas infantis, portas que batem sozinhas ou o leve arrastar de pés pequenos no assoalho. Uns acreditam que a menina ainda espera sentada à mesa do almoço, presa ao momento que mudou tudo. Outros dizem que a verdadeira sombra que permanece ali é a da mãe, carregando o silêncio de um segredo jamais revelado. E se você acha que essa história já foi perturbadora, espere para ouvir o que vem a seguir. Porque a próxima narrativa que vamos contar aqui no canal Marcelo Caixeta Sobrenatural pode ser ainda mais sombria do que imagina. Inscreva-se, ative o sininho e venha conosco, porque o terror não termina aqui. Vamos continuar. História 4. O fantasma da noiva da Estrada dos Romeiros. Dizem que toda cidade guarda um ponto onde o tempo se dobra, e Campinas tem o seu caminho para o desconhecido quando a noite abraça a Estrada dos Romeiros. Vestida de branco, sempre na mesma curva, e quem para nunca mais é visto, sussurram os mais antigos. Camila ouviu essa frase desde criança, no quintal da avó, entre o cheiro de café coado e o barulho distante dos caminhões. Cresceu, virou florista, abriu uma pequena banca na região do Cambuí e aprendeu a conduzir sozinha pelas rotas do interior. Naquela quinta de verão, recebeu um pedido especial para um casamento em Itu, um arranjo de flores claras, com jasmim, lírios e folhagens que brilhavam sob a luz do fim de tarde. O atraso do fornecedor a obrigou a sair depois do pôr do sol. Camila respirou fundo, conferiu o endereço, ajeitou o cinto, fez uma oração breve e pegou a estrada. A paisagem noturna avançava como um rio escuro. O asfalto morno, o perfume vegetal vindo do vale, o contorno das capelas antigas, o brilho eventual de uma janela acesa em sítios escondidos. Camila seguia atenta, música baixa, faróis no facho mais fechado, os dedos marcando o ritmo no volante. A estrada parecia vazia, mas não silenciosa. Havia um rumor de insetos, de folhas, de água correndo ao longe, como se a noite respirasse. Quando o marcador do painel apontou a metade do caminho, o ar ficou mais frio dentro do carro. Camila aumentou levemente o aquecimento, pensou em neblina, pensou em vento. Então surgiu a curva. Não era uma curva difícil, dessas que pedem freio e coragem. Era suave, quase elegante, abraçando um recorte de mata. Ali, uma figura apareceu. Primeiro um reflexo claro, depois o desenho nítido de uma mulher parada no acostamento. Vestido longo, tecido que parecia antigo,
cabelos presos de modo simples, um buquê pequeno junto ao peito. Ela não estendeu o braço pedindo carona, não acenou, não correu. Apenas olhou. O olhar não era de susto nem de ameaça, era de espera. Camila diminuiu a marcha por instinto, e por um instante o carro deslizou em câmera lenta diante daquela presença sem ruído. O coração bateu forte, como se pedisse respostas. A mão procurou a seta e a lembrança da frase antiga atravessou a mente como um raio. Camila manteve o carro no eixo e passou. Viu pelo retrovisor o branco dissolver na escuridão sem pressa, como neblina que aprende a ficar. Não havia mais carros, não havia mais sons, apenas o motor e a respiração. Quando o sinal do celular voltou, alguns minutos adiante, Camila parou num posto simples de beira de estrada. Pediu água, respirou, ajeitou o cabelo. O frentista, homem de idade, percebeu o abatimento no rosto dela e perguntou sem rodeios se a moça de branco tinha aparecido. Camila assentiu com um gesto tímido. Ele contou então uma história curta, sem exagero. Anos atrás, uma noiva que vinha de uma vila próxima teve o carro com pane naquela mesma curva e, com o vestido já no corpo, decidiu caminhar até uma capela para não perder a hora. A chuva começou. O noivo tomou outro caminho. A festa se atrasou, a noiva não chegou. Encontraram apenas o buquê, dias depois, preso num tronco à beira da água. Desde então, dizia o frentista, ela aparece para lembrar que a promessa ficou a meio caminho. Camila agradeceu, voltou ao carro e decidiu entregar as flores em Itu mesmo assim. O salão estava iluminado, convidados chegavam. A música era delicada e o ar cheirava a perfume de laranja. Ao entrar, foi recebida com pressa e sorrisos. Quando colocou o arranjo central sobre a mesa, um jasmim se desprendeu e caiu no chão. Camila o pegou e, sem saber explicar, guardou no bolso da calça. Na volta, optou por refazer a rota em horário mais tardio, quando a pista estaria ainda mais livre. Quis provar para si mesma que aquilo havia sido apenas um susto, um truque de luz, uma coincidência com a lenda de infância. A madrugada já se inclinava para o lado do frio, quando a estrada dos Romeiros tornou a abrir seu corredor de sombras. O farol cortou o escuro e o céu parecia mais baixo. Ao se aproximar da curva, Camila diminuiu a velocidade por respeito, não por medo. A figura estava lá, exatamente no mesmo ponto. O vestido não tremulava, o buquê não murchava, o rosto era sereno. Camila parou o carro alguns metros adiante, manteve o motor ligado e baixou o vidro devagar. Não disse nome, não perguntou nada. Apenas tirou do bolso o jasmim que guardara e apoiou a flor no painel, num gesto simples, quase um voto silencioso. O ar do carro ficou morno, como se alguém tivesse acendido uma vela. Um perfume doce, limpo, ocupou o espaço. Sem sair do banco, Camila falou em voz baixa, como quem conversa num templo. Disse que não podia oferecer carona, mas podia oferecer caminho. Prometeu que, ao amanhecer, levaria um pequeno buquê à primeira capela que encontrasse na margem do rio e acenderia uma vela em intenção de quem ficou no meio do trajeto. A noiva não se moveu, não respondeu, mas o perfume ficou mais intenso e a sensação de presença mudou de temperatura, deixando de ser fria. Camila fechou o vidro, sinalizou com o pisca, como quem se despede, e seguiu. Amanhã nasce mais depressa para quem carrega promessas. Antes de voltar a Campinas, Camila parou numa capelinha histórica, de portas de madeira e campana delicada. Comprou flores simples, iguais às do arranjo do casamento. Escreveu num papel pequeno, palavras de paz e agradecimento. Acendeu uma vela. O sino não tocou, mas um pássaro pousou no beiral. E por um segundo, o mundo inteiro pareceu escutar. Camila deixou as flores no altar lateral, respirou fundo e, ao sair, sentiu que os ombros estavam mais leves, como se uma mochila invisível tivesse sido retirada.
Nos dias seguintes, a história correu baixinha entre amigos e clientes. Alguns riram, outros contaram experiências parecidas. Uma senhora trouxe recortes de jornal com relatos antigos. Um motorista de aplicativo disse que prefere evitar a curva. Ciclistas falaram de um vento diferente naquele trecho. Pescadores juraram ver uma luz branca refletida na água em noites de lua. Nada de assustador, nada de perigoso, só sinais. Camila decidiu não colecionar relatos, nem transformar a lembrança em espetáculo. Continuou trabalhando, fazendo flores, dirigindo com prudência. Às vezes, quando a semana pedia mais calma, pegava um caminho mais longo só para passar pela capela e deixar uma flor. De tempos em tempos, alguém pergunta por que certas histórias insistem em viver. Camila responde com simplicidade. Porque há promessas que o tempo não apaga, diz. Porque algumas ausências pedem companhia e caminho, não plateia. Porque a estrada guarda vozes e ouvir é uma forma de cuidado. Campinas, com seus bairros vivos e suas rotas antigas, ensina isso a quem observa. A cidade corre, mas há lugares onde o passo precisa desacelerar para que a memória passe primeiro. A noiva da curva continua sendo vista por quem crê e por quem duvida. E ambas as posturas cabem num mundo que não explica tudo. Se um dia você pegar a estrada dos Romeiros à noite, lembre-se de que prudência é o primeiro gesto de respeito. Reduza a marcha, mantenha a atenção, trate a pista como se ela tivesse idade e história. Se sentir perfume de jasmim, respire fundo e deseje paz. E se o coração pedir, leve uma flor a uma capela do caminho quando o sol nascer. Não há garantias nem fórmulas, há apenas a delicadeza de reconhecer que nem toda curva é apenas asfalto e geometria. Algumas curvas são encontros, mas nem toda assombração prefere o asfalto. Saindo das curvas silenciosas da Estrada dos Romeiros, viajamos agora até os altos da Serra do Cipó, onde o vento uiva entre as pedras e o mato esconde segredos antigos. Foi lá que moradores começaram a relatar encontros com algo que não era bicho, nem gente, nem sombra. Uma criatura que parecia parte da montanha e parte do medo. Um mistério que não se explica com faróis, mas com silêncio e coragem. Prepare-se para conhecer a História 5. História 5. O Poltergeist de Campinas. Campinas, interior de São Paulo. Era uma terça-feira comum de janeiro de 1998, daquelas em que o calor se arrasta pesado sobre os telhados vermelhos. A família Ferreira havia se mudado há poucos dias para uma casa ampla, com varanda em L, quintal com mangueira e uma aparência aconchegante. Estavam animados. Seu Jorge, o pai, dizia que aquele imóvel era um achado, preço abaixo do mercado, num bairro silencioso e com uma vista linda do entardecer. Logo na primeira noite, algo estranho aconteceu. O ventilador do quarto de Dona Lúcia, a esposa, girou sozinho. Ninguém havia ligado. Ela achou que podia ter sido o calor intenso, talvez um mau contato. Recolheu os filhos pequenos, Clara e Mateus, para a cama e tentou dormir. Mas na segunda noite, os armários da cozinha estavam todos abertos pela manhã. E no terceiro dia, uma cadeira foi encontrada caída no meio da sala, embora ninguém tivesse passado por ali desde o jantar. A princípio, a família tentou se manter racional. Pensaram em vento, em esquecimento, em coincidências. Foi na sexta noite que o medo se tornou concreto. Às 2:30 da madrugada, a televisão da sala ligou sozinha. Estava sem som, mas as imagens piscavam em alta velocidade como se fosse algum defeito. Quando seu Jorge foi até o aparelho para desligar, viu sua filha Clara parada no corredor. Ela apontava para o fundo da casa e dizia com voz sonolenta: "A moça da varanda quer entrar." Seu Jorge se arrepiou da cabeça aos pés, pegou a filha no colo, a levou de volta para o quarto e trancou a porta. Não dormiu mais. Na manhã seguinte, falou com a esposa sobre vender a casa. Mas Dona Lúcia hesitou.
Tinham investido todas as economias ali. Resolveram procurar ajuda. O primeiro passo foi chamar um eletricista. O técnico não encontrou nada de anormal, disjuntores perfeitos, nenhuma pane. Então chamaram o antigo proprietário, um senhor de fala mansa chamado Osmar. Quando perguntado se algo já havia acontecido ali, Osmar ficou visivelmente desconfortável. Disse apenas que a casa tinha alma própria. Sem entender direito, a família tentou voltar à rotina, mas os eventos pioraram. Tapetes dobravam sozinhos, passos podiam ser ouvidos no segundo andar, onde não havia mais ninguém, e a mangueira do quintal perdia folhas mesmo fora da época. Numa tarde abafada, Clara, agora com 7 anos, disse à mãe que não queria mais brincar no quintal. Ao ser questionada, respondeu: "O homem do buraco me olhou feio." Ninguém sabia de nenhum buraco por ali. Mas bastou uma tempestade forte dias depois para revelar algo impressionante. O solo cedeu parcialmente perto do muro de trás, revelando o contorno de algo que parecia ser uma tampa de concreto. Curiosos e assustados, chamaram a Defesa Civil. Foi confirmado. Tratava-se de uma antiga fossa, desativada há décadas, mal aterrada. Mas havia algo mais. Dentro dela foram encontrados objetos antigos, restos de uma corrente enferrujada, pedaços de cerâmica e, o que mais chocou a todos, uma fotografia parcialmente preservada de uma jovem mulher. A família entregou os objetos às autoridades. Enquanto isso, os eventos sobrenaturais ganharam força. Móveis começaram a se arrastar sozinhos à noite. As janelas batiam violentamente mesmo fechadas. E Clara teve pesadelos recorrentes com a moça da varanda. Foi então que decidiram procurar ajuda espiritual. Uma sensitiva da cidade vizinha, conhecida como Dona Aparecida, foi até o local. Assim que entrou, parou no meio da sala, fechou os olhos e disse: "Tem alguém aqui que nunca partiu." Ela explicou que havia uma presença feminina conectada à casa e ao terreno. Segundo suas palavras, algo grave havia acontecido ali por volta da década de 50. Um caso de violência que nunca veio à tona. A família se desesperou. Pediram à sensitiva que fizesse um trabalho de limpeza espiritual. No dia marcado, acenderam velas, incensos e seguiram os rituais orientados. Durante a sessão, segundo Dona Aparecida, a entidade se manifestou chorando. Queria justiça, queria ser lembrada. Com a ajuda de arquivos públicos e registros de cartório, a família descobriu que naquele terreno havia existido uma casa bem menor antes da atual. Em 1952, uma jovem chamada Isadora teria desaparecido ali. Os jornais da época noticiaram como desaparecimento misterioso, mas nunca encontraram corpo ou culpado. Segundo vizinhos mais antigos, Isadora trabalhava como doméstica e tinha sido vista pela última vez no quintal da antiga residência, no mesmo ponto onde hoje estava a fossa. Com essa informação, a história finalmente fez sentido. A jovem da fotografia, a moça da varanda, o homem do buraco, tudo parecia apontar para aquele crime não resolvido. A fossa havia se tornado seu túmulo anônimo. Dona Aparecida recomendou uma missa de 7º dia simbólica e a colocação de uma placa com o nome da jovem em um jardim próximo. Assim foi feito. Após a homenagem, as manifestações diminuíram. Ainda houve por mais algumas noites ruídos e aparições discretas, mas aos poucos o ambiente foi se tornando mais leve. Clara voltou a brincar no quintal. O ventilador não ligou mais sozinho. A televisão parou de acender na madrugada. A família continuou ali por mais 5 anos. Depois, venderam a casa para um casal mais jovem, informando sobre toda a história. Curiosamente, não houve mais relatos sobrenaturais após isso. Muitos acreditam que Isadora, enfim reconhecida, descansou em paz. Até hoje, os Ferreira falam com respeito daquela casa em Campinas. Um lugar onde descobriram que o invisível pode tocar o cotidiano.
e que histórias mal resolvidas podem atravessar décadas. E você? Acredita que há locais marcados por memórias que nunca se apagam? Já viveu algo que desafiou a lógica? Se sim, compartilhe com a gente nos comentários. História 6. A criatura da Serra do Cipó. Quando o sítio virou um pesadelo na mata de Minas. A Serra do Cipó, em Minas Gerais, é daquelas paisagens que tiram o fôlego. Montanhas recortadas, cachoeiras cristalinas, trilhas escondidas entre matas fechadas. É um pedaço do Brasil que mistura beleza bruta com um certo silêncio antigo, quase respeitoso, como se o tempo andasse mais devagar por ali. Mas entre os moradores mais antigos, há histórias que o guia turístico não conta. E uma delas começa com uma família simples que decidiu mudar de vida e acabou vivendo um pesadelo que nem o tempo apagou. Tudo começou em meados de 1998, quando o casal Jonas e Sônia, cansados da vida agitada em Belo Horizonte, decidiu trocar a cidade grande por um pedaço de terra na região da Serra do Cipó. Compraram um sítio modesto com uma casa de madeira e alvenaria já antiga, porém sólida, rodeada por mata nativa e com um pequeno córrego que cortava os fundos da propriedade. A ideia era criar os 2 filhos pequenos longe da violência urbana, em contato com a natureza, criando abelhas, galinhas e uma horta simples. Durante os primeiros meses, tudo parecia um sonho. As crianças se adaptaram rápido. O ar puro ajudou na saúde de Sônia, e Jonas redescobriu a paz de dormir, ouvindo apenas o som dos grilos e do vento entre as árvores. Mas conforme o inverno foi chegando, algo mudou no ar. O silêncio já não era tão acolhedor. À noite, os cães latiam olhando fixamente para o mato, mas nunca avançavam. Começaram a aparecer marcas estranhas no galinheiro, pegadas grandes demais para qualquer animal comum da região. Uma noite, 5 galinhas sumiram, sem sinal de sangue, penas ou arrombamento. Jonas, tentando manter a calma, instalou refletores no quintal e reforçou as cercas. Uma câmera simples de segurança foi colocada apontando para o galinheiro. Na primeira madrugada em que tudo parecia tranquilo, a câmera parou de funcionar exatamente às 3h47 da manhã. Quando Jonas verificou as imagens no dia seguinte, viu apenas estática, como se algo tivesse interferido no sinal. Sônia começou a sentir calafrios constantes dentro de casa, mesmo com o fogão a lenha aceso. As crianças acordavam com pesadelos e diziam ter visto o bicho do mato rondando a janela. O mais novo, de apenas 5 anos, desenhou um vulto alto, com olhos amarelos e braços que pareciam se alongar até o chão. O mais velho, de 9 anos, jurava ter ouvido passos pesados no telhado, mesmo sem haver sinal de alguém subindo ali. Certa noite, Jonas acordou com um barulho seco vindo do quintal. Pegou a lanterna e saiu com cuidado. Ao iluminar o galinheiro, viu a porta aberta, sem sinais de arrombamento. O mais estranho era o cheiro no ar, algo entre enxofre e carne queimada. Do meio do mato, vindo de uma parte mais densa da trilha, ouviu um som que nunca mais esqueceu. Não era grunhido, não era rugido, era um lamento como o de uma criança, seguido por um estalo seco, como de galho quebrando sob um peso enorme. No dia seguinte, Sônia foi até o vilarejo vizinho e conversou com uma senhora conhecida por cuidar de rezas e benzeduras. A mulher ouviu tudo com atenção e disse apenas uma frase: "Vocês compraram terra de alma inquieta." Contou que ali, há muitos anos, antes mesmo de a estrada ser aberta, existia uma aldeia onde brancos e indígenas se enfrentaram por território. Dizem que um espírito de vingança, nascido da dor de uma mãe indígena, passou a guardar aquele trecho de mata e de tempos em tempos ele desperta. Jonas quis vender o sítio, mas não encontrou comprador. Decidiram então passar uns dias fora, em casa de parentes. Quando voltaram uma semana depois, encontraram tudo virado, portas abertas, móveis arrastados, pegadas de barro até no teto.
Nada foi roubado, nem um copo faltava. Mas algo havia estado lá, dormido ali, respirado dentro da casa. A partir desse ponto, a família não conseguiu mais ficar na propriedade. Venderam por valor simbólico a um homem de fora que dizia não acreditar em superstições de roça. 3 meses depois, o novo dono abandonou o lugar. Os moradores mais antigos contam que ele foi encontrado andando sem rumo numa estrada de terra, repetindo as mesmas frases como se estivesse em transe. Hoje, o sítio continua vazio. A mata cresceu ao redor da casa, escondendo as paredes sob cipós e galhos. De vez em quando, algum curioso tenta acampar por ali. Mas quase sempre volta antes da meia-noite, alegando ouvir barulhos ou ver olhos brilhando no escuro. Não há registros policiais, não há provas. Só histórias sussurradas em volta do fogão, com café forte e voz baixa, como quem teme que o próprio ato de contar chame de novo a criatura. Será que essa história é apenas folclore rural? Ou seria mais uma entre tantos casos em que a natureza guarda feridas antigas, ainda abertas, esperando que alguém as veja? Talvez a verdade more entre as árvores, nos silêncios mais longos, onde a razão não alcança. Se você gostou dessa história e quer ouvir mais relatos sobrenaturais como este, inscreva-se agora no canal Marcelo Caixeta Sobrenatural. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe com quem também acredita que há muito mais entre o céu e a terra do que podemos explicar. Vamos para o próximo mistério. História 7. O fantasma da estrada de Guarulhos. Motoristas relatam pegar uma carona que nunca chega ao destino. Era uma noite chuvosa de outono quando Edmar, motorista de aplicativo há pouco mais de 3 anos, decidiu pegar uma última corrida antes de encerrar o expediente. Já passava das 23 horas quando o chamado apareceu. Origem, um ponto escuro e pouco movimentado da Estrada Velha de Guarulhos. Destino, um bairro residencial nos arredores de Arujá. A chuva engrossava, o vidro embaçava por dentro, mas o aplicativo tocou novamente, confirmando a solicitação. Edmar aceitou. A estrada de Guarulhos, especialmente o trecho próximo ao antigo ramal ferroviário, desativado, sempre teve fama de esquisita. Era o tipo de lugar onde o asfalto parecia se perder no tempo, as placas enferrujadas mal refletiam os faróis, e a mata se aproximava da pista como se quisesse engolir tudo de volta. Edmar já ouvira histórias, mas nunca acreditou nelas. Ao se aproximar do local marcado, avistou à frente, na beira da pista, uma figura feminina com roupas claras, segurando uma pequena bolsa de couro e um guarda-chuva transparente. Ela não acenou, apenas observava o carro se aproximar. Edmar diminuiu, abriu o vidro do lado do passageiro e perguntou: "Você chamou o carro?" Ela assentiu com a cabeça. Entrou sem dizer uma palavra e apenas disse: "Pode me levar para casa, moço. É logo ali, na Estrada dos Pinheiros." A voz era baixa, doce, como quem estava cansada ou com frio. Edmar estranhou o destino vago, mas como o endereço constava no aplicativo, seguiu viagem. A estrada estava deserta. O som do limpador de para-brisa era o único ruído constante e o retrovisor mostrava a mulher sentada de forma rígida, olhando fixamente para a frente. Edmar tentou puxar conversa. "Essa chuva veio de repente, né? O tempo hoje tá estranho." Silêncio. Olhou pelo espelho. A mulher apenas apertava mais a bolsa contra o colo. A luz interna do carro piscou rapidamente. O rádio chiou. E Edmar sentiu um arrepio subir pelas costas. Olhou o GPS. O trajeto estava certo. Restavam menos de 5 minutos até o local indicado. Quando virou à esquerda, a mulher falou com a voz trêmula: "Aqui, pode parar aqui mesmo." Era uma área de mato baixo, sem casas, sem postes, sem qualquer sinal de vida. Edmar virou o rosto para perguntar se ela tinha certeza, mas o banco de trás estava vazio. A porta jamais foi aberta. O banco ainda estava seco,
e o cheiro de perfume suave que havia preenchido o carro desapareceu. Edmar gelou. Ligou o pisca-alerta, olhou em volta e desceu, relutante. Vasculhou com a lanterna do celular os arredores, chamando por ela. Nada. Voltou para o carro, tremendo. O aplicativo mostrava a corrida como entregue. Respirou fundo e decidiu encerrar o turno. Nos dias seguintes, Edmar evitou contar o ocorrido, até que, numa noite calma, num ponto de encontro de motoristas próximo ao Bosque Maia, ele comentou por alto com um colega. O outro experiente apenas respondeu: "A moça de branco? Cara, você viu o que muitos já viram. Ela aparece desde os anos 80. Dizem que foi vítima de um atropelamento naquela curva sem acostamento, indo para casa após o trabalho. Desde então, muitos motoristas relatam que ela entra no carro, pede para ir até a Estrada dos Pinheiros e some antes de chegar." Edmar pesquisou em fóruns locais, em redes sociais, em grupos de WhatsApp. Achou depoimentos parecidos, quase idênticos. Inclusive de taxistas antigos, com relatos datados de mais de 20 anos. Todos descreviam a mulher com roupas claras, o olhar vazio, a frase: "Pode me levar para casa, moço." Era sempre à noite, sempre na chuva. O que mais impressionava era o padrão. Ela nunca tocava em ninguém, não falava sobre sua história, não causava acidentes. Apenas pedia carona e desaparecia. Alguns dizem que quem a ignora sente o carro falhar adiante. Outros juram que um espelho retrovisor trinca sozinho se o motorista se recusar a parar. Um padre da região, entrevistado por um jornal comunitário em meados de 2009, declarou que muitos espíritos presos à terra apenas repetem seus últimos momentos, como ecos daquilo que não foi concluído. Talvez a mulher apenas tentasse chegar em casa, de novo e de novo. Com o tempo, Edmar passou a evitar aquela rota em dias chuvosos. Mas sempre que alguém mencionava a carona que nunca chega ao destino, ele sentia aquele frio na espinha novamente. Um frio diferente, que vinha de dentro. Ele sabia o que viu, e não foi um sonho. Nas redes sociais, a história ganhou força. Jovens da região passaram a gravar vídeos tentando encontrar a moça, como se fosse uma lenda urbana de internet, mas nunca conseguiram captá-la em imagem. Apenas um ou outro vídeo com interferências, falhas de áudio, chiados repentinos e medo verdadeiro nos olhos dos que estiveram lá. Até hoje, em noites molhadas de outono ou inverno, motoristas que trafegam pela Estrada Velha de Guarulhos com destino à Estrada dos Pinheiros relatam sentir a presença. Alguns juram que ouviram passos no banco de trás, outros que viram uma figura feminina no acostamento, mas que ao passar ela já não estava mais ali. A história da mulher fantasma da Estrada de Guarulhos não busca assustar apenas por assustar. Ela é um lembrete de quantas vidas ficaram pelo caminho, quantas promessas não foram cumpridas, quantas despedidas não foram dadas, e de como certos pedidos, mesmo depois da morte, continuam ecoando na madrugada. Se você algum dia estiver dirigindo por essa estrada deserta, sob uma chuva fina, e vir alguém parado no acostamento, olhe com respeito. Talvez seja apenas uma pessoa esperando um ônibus, ou talvez não. E se por acaso ouvir: "Pode me levar para casa, moço?", pense 2 vezes antes de responder. História 8. O assombro na fazenda abandonada. Tratores ligados sozinhos e gritos vindos de um celeiro trancado há anos. No coração do interior de Minas Gerais, escondida entre colinas e matas fechadas, havia uma antiga fazenda conhecida apenas como Fazenda do Fundão. O nome vinha de sua localização. Ela ficava a cerca de 22 quilômetros do centro urbano mais próximo, em uma área de difícil acesso, onde nem o sinal de celular alcançava. Por décadas foi produtiva, com criação de gado e cultivo de milho. Mas, por razões que ninguém explicava direito, foi completamente abandonada há cerca de 15 anos. Os moradores mais antigos da região diziam que a família proprietária havia se mudado às pressas.
deixando para trás até utensílios de cozinha, fotos nas paredes e 2 tratores dentro do galpão principal. O motivo? Ninguém falava com clareza. Uns diziam que foi dívida, outros que houve um acidente trágico. Mas a maioria apenas abaixava a voz e dizia: aquele lugar ficou marcado. Foi nesse cenário que Leandro e seu primo Murilo decidiram entrar. Tinha sido ideia de Leandro, que estudava agronomia e queria fazer um documentário sobre áreas rurais abandonadas. Armados com lanternas, mochilas, uma câmera e acompanhados de um amigo que pilotava drone, os 3 saíram de carro numa manhã de sábado. Chegaram à porteira enferrujada por volta das 9 da manhã. O silêncio do lugar era espesso como neblina. Só o barulho de insetos e o assovio do vento entre as árvores os acompanhava. A casa principal da fazenda estava com portas e janelas abertas, como se esperasse visitas. As telhas quebradas deixavam a luz entrar em feixes que cortavam o pó suspenso no ar. Fotos antigas ainda estavam sobre a lareira. Um porta-retrato mostrava um casal sorridente com 2 crianças pequenas. Era uma cena comum, mas algo naquilo incomodava. A imagem estava torta e os olhos das pessoas pareciam ter perdido o brilho, como se o tempo tivesse levado mais que a cor. O drone sobrevoou a área e capturou imagens do celeiro, da casa e da vegetação alta que cercava tudo. Murilo, curioso, decidiu explorar o galpão, onde diziam que os tratores estavam. A porta estava trancada com corrente grossa, mas o cadeado estava sem trava, pendurado, como se alguém o tivesse deixado ali de propósito. Bastou empurrar. Dentro, 2 tratores cobertos de poeira descansavam como estátuas, mas o estranho foi que um deles parecia limpo, como se alguém o tivesse ligado recentemente. O banco não tinha pó, havia marcas de mãos no volante, e pior, o chão estava com pegadas de botas grandes indo até o fundo do galpão e parando diante de uma parede, mas a parede não levava a lugar nenhum. Leandro se aproximou para filmar. Nesse momento, o motor de um dos tratores deu partida. Sem ninguém ao volante, sem chave na ignição, ele simplesmente ligou. O ronco assustador ecoou pelo galpão e a fumaça do escapamento criou uma névoa espessa. Os 3 saíram correndo, derrubando caixas, tropeçando em ferramentas enferrujadas. Quando olharam para trás, o trator já estava desligado. Nenhum som, nenhum sinal de que algo se movia. Assustados, decidiram encerrar a gravação e voltar para o carro. Mas algo chamou a atenção de Murilo. O celeiro. Um prédio grande trancado com tábuas cruzadas e enferrujadas, mas ainda de pé. Ao se aproximarem, ouviram o som. Um grito, vindo lá de dentro. Não era um grito de animal, era humano, feminino e repetido. Leandro tentou argumentar que poderia ser um eco, algum animal preso, mas os gritos vinham em intervalos regulares, como se alguém chamasse ajuda. Eles correram para buscar um pé de cabra no porta-malas do carro. Voltaram e começaram a retirar as tábuas. Cada martelada parecia fazer o grito parar por alguns segundos, como se alguém ouvisse. Quando abriram a porta, só havia escuridão. O cheiro era insuportável, não de mofo, mas de coisa velha, estagnada. Eles iluminaram com lanternas e viram apenas palha seca, ferramentas antigas e cordas penduradas. Nada mais. E então, um último grito. Agora, mais próximo, dentro do celeiro. As luzes das lanternas falharam por um segundo. Quando voltaram, havia algo escrito na parede oposta. Vão embora. As letras estavam riscadas com algo escuro. Não dava para saber o que era. Nenhum dos 3 quis descobrir. Eles saíram, correram, entraram no carro e deram partida. O carro não pegou de primeira. Quando finalmente funcionou, o rádio ligou sozinho, tocando uma canção sertaneja antiga em fita cassete, mesmo que o aparelho não tivesse entrada para fitas.
Só pararam quando chegaram à estrada principal. Respiraram aliviados, tentaram rir da situação, mas sabiam que aquilo não era invenção. Ao revisar as imagens do drone, viram algo estranho. Na filmagem aérea do celeiro, antes da entrada, uma figura branca apareceu parada junto à porta por 3 segundos, depois sumiu. No fórum da cidade, Leandro postou o vídeo. Em poucos dias, outros começaram a contar histórias semelhantes. Gritos no celeiro, motores que ligavam sozinhos, sussurros ao cair da tarde. Um ex-funcionário da fazenda comentou que nos últimos dias antes do fechamento, uma jovem moradora desapareceu. Diziam que ela estava grávida e que nunca mais foi vista. A fazenda continua lá, isolada, intocada, visitada apenas por corajosos ou desavisados. Mas sempre há relatos, sempre há alguém que jura ter ouvido gritos, motores ou visto pegadas que surgem e somem sem explicação. E você? Teria coragem de visitar um lugar assim? História 9. O caso do Colégio Assombrado. Estudantes relatam gritos e passos, sempre depois da meia-noite. No coração de uma cidade do interior paulista, havia um colégio antigo construído no final da década de 40. Com arquitetura clássica, janelas altas, portas de madeira maciça e corredores longos, o Colégio Estadual São Martinho era conhecido tanto pela excelência no ensino, quanto pelas histórias que corriam de boca em boca pelos alunos, professores e zeladores. Essas histórias, quase sempre abafadas pela direção, ganhavam força ao cair da noite. Murmúrios diziam que depois da meia-noite, passos podiam ser ouvidos nos corredores vazios, luzes piscavam sozinhas, cadeiras mudavam de lugar e, mais de uma vez, gritos distantes ecoavam sem que houvesse ninguém por perto. Durante o dia, era difícil imaginar algo de errado. O colégio era movimentado, cheio de alunos rindo, professores ocupados, atividades esportivas e culturais. Mas para os funcionários da limpeza e vigilância noturna, que começavam seus turnos após as 22 horas, a história era outra. Marcos, um dos vigias, trabalhou ali por mais de 18 anos. Homem calado, morador da cidade desde que nasceu, ele sempre evitava falar do que viu dentro dos muros da escola, até que, certa noite, decidiu contar. Segundo ele, tudo começou numa madrugada de outono. Passava pouco da meia-noite quando ele ouviu o primeiro som. Passos apressados no corredor do 3º andar, onde ficavam as salas desativadas e o antigo laboratório de ciências. Pensando se tratar de algum aluno escondido ou mesmo um invasor, Marcos subiu com cautela. Ao chegar ao topo da escada, o silêncio foi total. As luzes estavam acesas. Mesmo ele, jurando que as havia apagado na ronda anterior, entrou na primeira sala e tudo estava aparentemente em ordem, exceto por uma cadeira tombada no canto. Quando se abaixou para levantá-la, ouviu um sussurro atrás de si. "Me ajuda." Marcos se virou num pulo, mas não havia ninguém. Tentou manter a calma, achando que a mente estava pregando peças, e continuou a ronda. Ao sair da sala, porém, encontrou todas as outras portas do corredor abertas e sabia que havia deixado todas trancadas. A partir dali, começou a levar um caderno onde registrava os eventos noturnos. Em pouco mais de 2 meses, anotou 27 ocorrências estranhas. Certo dia, durante uma reunião de funcionários, Marcos comentou discretamente o que estava acontecendo. Para sua surpresa, outros também tinham histórias parecidas. Dona Silvia, da limpeza, jurava ouvir passos e risadas vindo do antigo refeitório, desativado desde um curto-circuito ocorrido em 1999. Um outro vigia, recém-contratado, abandonou o posto após apenas 4 noites de trabalho, afirmando que uma figura vestida de branco apareceu sentada no fundo da quadra coberta, olhando fixamente para ele sem se mover. Mas o que mais chamou a atenção foi um grupo de alunos do noturno. 3 estudantes, com idades entre 16 e 17 anos, faziam um projeto de vídeo sobre o colégio.
Aproveitando que tinham autorização para ficar até tarde gravando, decidiram usar uma câmera de celular para registrar as dependências mais antigas. No vídeo, que nunca foi postado, há uma sequência em que se ouve uma porta bater e, segundos depois, uma risada curta e aguda. O celular cai no chão, a imagem treme e o vídeo se encerra abruptamente. Nenhum dos 3 alunos se feriu, mas todos abandonaram o projeto e pediram transferência de turno. Intrigado, um professor de história decidiu pesquisar os arquivos antigos da cidade. Descobriu que o terreno onde o colégio foi construído abrigava, no século XIX, um pequeno hospital de campanha. Nos tempos de epidemia, serviu de abrigo para famílias inteiras em quarentena. Em 1893, um incêndio destruiu parte da construção. Os registros mencionam que 12 pessoas não conseguiram sair. O local permaneceu fechado até a década de 40, quando o colégio foi erguido. Nenhuma placa, nenhuma menção oficial. Apenas silêncio. Com o tempo, os relatos aumentaram. Alarmes disparavam sem motivo. Portas trancadas se abriam sozinhas. Os sensores de movimento acusavam presença em salas vazias. Houve um caso em que uma professora jurou ver uma aluna sozinha em pé no corredor. Quando foi falar com ela, a menina desapareceu diante dos seus olhos. Ela pediu licença médica por 30 dias e nunca mais voltou a dar aulas no turno da noite. Mesmo com tantos relatos, a direção sempre tentou manter discrição. Alegava problemas elétricos, falhas nos sensores, alucinações causadas por cansaço. Mas entre os muros do colégio, o medo crescia. Alguns alunos, por conta própria, organizavam rezas em grupo, levando velas e fazendo orações na hora do intervalo. Outros evitavam ao máximo o banheiro do térreo, onde diziam ouvir choros abafados. E então, numa madrugada chuvosa, tudo se intensificou. Marcos estava em seu último ano antes da aposentadoria. Fazia a ronda quando o sistema de luzes apagou completamente. O gerador não respondeu. Enquanto andava com lanterna pelos corredores, ouviu um barulho de passos correndo. Mas não eram leves. Eram pesados, como botas molhadas. Na sala de ciências, a porta estava entreaberta. Quando empurrou, a lanterna falhou. A escuridão engoliu tudo. E então ele ouviu a mesma voz de anos antes, sussurrando novamente: "Me ajuda." Desta vez, a voz parecia estar ao seu lado. Ele saiu correndo, caiu na escada e quebrou o pulso. Foi socorrido por uma equipe que custou a entrar, pois todas as portas do colégio estavam misteriosamente trancadas por dentro. Hoje, Marcos vive com a família, afastado do colégio. Mas diz, sem hesitar, que ali existe algo preso. Algo que ficou entre as paredes do passado e do presente, e que continua tentando se comunicar. Se você estudar ou trabalhar em um lugar antigo, preste atenção aos detalhes. A luz que pisca, o som que vem de lugar nenhum, o arrepio sem vento. Às vezes a história de um prédio é maior do que seus documentos revelam. Às vezes ela continua viva, esperando ser ouvida. História 10. O enigma do trem fantasma. Passageiros embarcaram, mas nunca chegaram ao destino. E quem tentou investigar, encontrou respostas que jamais deveriam ser descobertas. Durante muito tempo, moradores da Serra da Mantiqueira ouviram falar de um trem que cruzava os trilhos em noites de neblina, mas que nunca era visto à luz do dia. A história parecia exagero, dessas que os antigos contam só para assustar os mais jovens. Mas tudo mudou quando, numa madrugada de inverno, o velho túnel da estação Monte Verde foi reaberto para obras e a lenda ganhou novos contornos. Dessa vez com testemunhas, documentos e desaparecimentos reais. O ano era 2017. Um grupo de trilheiros planejava atravessar um dos antigos trechos ferroviários desativados que cortavam a serra. Entre eles estava Celso, professor de história apaixonado por trens antigos, Marina, fotógrafa acostumada com lugares abandonados, e 2 amigos, Guilherme e Tiago, aventureiros de primeira viagem. O plano era simples:
Passar o final de semana explorando os túneis antigos e acampando próximo à estação Monte Verde, que funcionou entre 1915 e 1969. Na manhã de sábado, por volta das 9 horas, eles chegaram ao vilarejo mais próximo. Comeram num restaurante simples, conversaram com moradores e ouviram advertências. Um senhor de chapéu de feltro foi direto ao ponto. Se ouvir o apito, não responda, e nunca, em hipótese alguma, entre no trem. Os amigos riram, acharam folclore demais. Às 16 horas, começaram a subida. A mata era densa, mas o caminho até a estação abandonada estava bem traçado. Às 19 horas, o grupo já havia montado barraca, feito fogueira e estava sentado ao redor, ouvindo Celso contar sobre os trens que levavam minério da serra para o vale, num trajeto cheio de curvas, pontes e túneis esculpidos na pedra. Por volta das 23 horas, quando a neblina começou a se instalar entre as árvores, Marina ouviu o primeiro som. Um apito distante, longo, como se vindo de um trem em movimento. Achando que fosse um eco ou brincadeira de alguém, não comentou. Mas logo depois, todos escutaram. 3 apitos seguidos, claros, como se um trem se aproximasse. Guilherme se levantou assustado, apontando para os trilhos. Luzes. Havia luzes no fundo do túnel. O grupo se aproximou devagar. O chão começou a tremer levemente, como se algo muito pesado estivesse de fato vindo na direção deles. Mas não havia ruído de motor, apenas o som do ferro contra o ferro e o apito do maquinista. Quando o trem finalmente apareceu, ninguém conseguiu falar. Era um trem antigo, com pintura verde desbotada, janelas cobertas por véus brancos e lanternas acesas. Mas o mais estranho, ele não tocava os trilhos. Deslizava alguns centímetros acima, como se levitasse, e mesmo com a neblina, dava para ver que estava lotado. Figuras humanas preenchiam todos os vagões, mas não se moviam, não sorriam, não piscavam. Estavam imóveis, como se congelados no tempo. O trem parou com um chiado seco. A porta de um dos vagões se abriu sozinha. E por alguns segundos, ninguém se mexeu. Guilherme deu 2 passos à frente e disse: "Acho que é uma encenação. Deve ser um evento." Foi o único a entrar. Celso gritou para que ele saísse. Marina correu até a porta, mas ela se fechou num estalo. O trem apitou outra vez e sumiu. Não foi embora lentamente. Ele simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse existido. Os trilhos estavam frios. Não havia marcas, só o silêncio. O grupo entrou em desespero. Passaram a madrugada buscando por Guilherme pela mata. Gritaram seu nome até a voz falhar. Quando amanheceu, desceram para o vilarejo e acionaram a polícia. As buscas duraram 7 dias. Usaram drones, cães farejadores, helicópteros, nada. Nenhum rastro de Guilherme foi encontrado. O caso foi tratado como desaparecimento em área de mata. Mas Celso e Marina sabiam o que viram. Levaram a história a um historiador local, que revelou algo ainda mais perturbador. Entre 1921 e 1967, havia registros de desaparecimentos semelhantes. Pessoas que diziam ter visto um trem, que embarcaram ou tentaram impedir que outros embarcassem, e que nunca mais foram vistas. O mais curioso, um boletim de 1943, datado de 27 de agosto, descreve um jovem desaparecido sob circunstâncias quase idênticas. O nome dele? Guilherme da Silva Prado. Exatamente igual ao amigo do grupo. Mesma idade, mesmo sobrenome, mesmo rosto, conforme a fotografia amarelada no jornal da época. A partir daí, Celso mergulhou em pesquisas. Encontrou relatos de trens fantasmas em diversas regiões do Brasil, mas aquele da Serra da Mantiqueira parecia especial. Surgia apenas em noites de neblina, quando o relógio cruzava a linha invisível entre o dia e o esquecimento. Sempre com os mesmos sinais.
3 apitos, luzes suaves, passageiros imóveis e um destino que ninguém conhece. Hoje, a entrada do túnel da estação Monte Verde está lacrada por ordem do governo municipal. Mas moradores afirmam que, mesmo com os trilhos cobertos de mato, ainda ouvem o trem passar, mesmo que não haja mais trilhos conectados. Celso nunca mais pisou na serra. Marina, por outro lado, continua registrando lugares abandonados. Em sua conta nas redes sociais, certa vez postou uma imagem enigmática, o túnel visto de longe, com uma frase abaixo: "Algumas viagens não têm volta, mas deixam ecos que ninguém consegue apagar." E o mais estranho, em uma das fotos tiradas naquela noite, que Marina jurava ter feito com o celular desligado, aparece Guilherme, em pé, ao lado do vagão, sorrindo, como se estivesse partindo em paz. Se você um dia estiver em alguma região serrana e escutar um apito no meio da noite, não se aproxime, não responda e, principalmente, nunca entre num trem que não deveria estar ali. Gostou dessas histórias? Então se inscreva agora no canal Marcelo Caixeta Sobrenatural. Ative o sininho para não perder nenhum caso enigmático e compartilhe com quem também acredita que há mais mistérios no mundo do que a razão pode explicar. Vou deixar mais 2 indicações de vídeos do sobrenatural para você assistir. Até lá!